Bom, pessoal, mais um exemplo. Então, eu tenho 3y' mais y igual a 1 menos 2x, que está multiplicando y à quarta. Então, essa equação não é separável, né? Parece ser uma equação linear, mas não é. Lembrando que uma equação linear ela adota o formato y' mais g de x, que multiplica y, igual a h de x, ou seja, função que depende apenas de x. E nesse caso aqui eu tenho esse y à quarta multiplicando, da mesma forma que esse meu y' só pode ser multiplicado por um positivo. E aqui eu tenho esse 3. Então, o que a gente precisa fazer, né? A substituição da equação de Bernoulli. Uma pequena modelagem nessa EDO, ou seja, eu vou dividir toda essa equação por y à quarta. Então, eu vou dividir, né, toda essa equação, né, por y à quarta, certo? Então, eu vou passar a ter 3, né, que multiplica y' vezes y elevado a menos 4, já jogando para cima com o sinal invertido, né? Mas eu vou ter y dividido por y à quarta. E aqui eu vou ter a simplificação, só vai me restar 1 menos 2x. Ou seja, a minha equação diferencial vai passar a ser 3 vezes y' vezes y elevado a menos 4, mais y elevado a menos 3, né? Jogando para cima com o sinal invertido, igual a 1 menos 2x. O que a gente precisa fazer agora, uma substituição. É de minha vontade, né, que esse y elevado a menos 3 seja apenas y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma variável w, certo? Igual a y elevado a menos 3. Que é a derivada de w, ou seja, w', derivada de y elevado a menos 3 com relação a y. O menos 3 passa multiplicando, eu vou ter y elevado a menos 4, né, porque é menos 3 menos 1, que multiplica y'. Então, agora eu posso fazer a minha substituição. Então, para eu substituir aqui, a única coisa que está diferente é esse sinal de menos, ou seja, menos y' vai ser igual a 3 vezes y elevado a menos 4 vezes y'. Então, trazendo as substituições, né, eu vou ter menos y', quem é y elevado a menos 3, w, igual a 1 menos 2x. Porém, eu não posso ter aqui, né, o sinal de menos. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Então, eu vou passar a ter w' menos w igual a 2x menos 1, fazendo a inversão aqui. Então, agora sim eu tenho a equação linear, né, conforme a regra geral determina. Então, a partir de agora, a gente passa a ter apenas a resolução de uma equação diferencial linear. Próximo passo, encontrar o fator integrante, que vai ser a exponencial da integral do que estiver multiplicando a minha função base, que nesse caso é o w, ou seja, menos 1. Com relação a x, então o meu fator integrante, né, vai ser a exponencial de menos x. Próximo passo, conforme a aula de conceitos de uma equação diferencial linear, eu vou ter dx de u vezes v igual a u vezes k. Quem é u? U é o meu fator, né, integrante. V é a minha função base e k é todo o resto que tiver do outro lado, ou seja, eu vou ter dx, que vai multiplicar a exponencial de menos x, vezes w, que é a minha função base, igual a u, né? Ou seja, a exponencial de menos x, que vai multiplicar 2x menos 1.
Próximo passo, aplicar a integral dos dois lados. Então, eu vou ter aqui dx, né? E aqui dx. Se eu tenho aqui uma derivada com a integral, vai simplificar e só vai me restar a exponencial de menos x vezes w. E aqui eu tenho a integral, né? Então, eu posso fazer a separação dessa integral. Eu vou ter esse 2 que está multiplicando, eu vou tirar para fora. Vai me restar a integral de x vezes a exponencial de menos x. E aqui eu vou ter, né, menos a integral da exponencial de menos x. Então, resolvendo aqui essas duas integrais, a gente vai passar a ter, né? Então, eu vou passar a ter essa primeira integral, a integral por partes. Eu não vou responder para a gente poder ganhar tempo, né? Porque o foco aqui é a resolução da EDO. Então, fazendo aqui a integral por partes, a gente vai ter menos x vezes a exponencial de menos x, menos a exponencial de menos x. Essa segunda integral aqui, a integral da exponencial de menos x, eu repito a exponencial de menos x e jogo embaixo a derivada da função. Derivada de menos x é menos 1. Menos com menos vai dar mais, ou seja, mais a exponencial de menos x. Próximo passo, isolar w, ou seja, eu vou ter w igual, aqui eu vou ter menos 2 vezes x vezes a exponencial de menos x, 2 vezes, ou seja, menos 2 vezes a exponencial de menos x, mais a exponencial de menos x. Tudo isso aqui dividido pela exponencial de menos x. Então, aqui eu vou ter menos 2 mais 1, certo? Ou seja, w vai ser igual a menos 2 vezes x vezes a exponencial de menos x, e aqui só vai sobrar menos a exponencial de menos x. Tudo isso aqui dividido pela exponencial de menos x. Lembrando que a gente não pode esquecer da constante final da integral, ou seja, mais c, que também é dividido pela exponencial de menos x. Então, quando a gente tem um número, né, a gente não considera ele na constante. Porém, aqui a gente tem uma incógnita, a gente precisa considerar na solução. Então, aqui eu vou ter uma simplificação, certo? E a minha solução vai passar a ser menos 2x menos 1 mais a exponencial de x jogando para cima com o sinal invertido vezes c. Então, e para dar a solução final, basta trazer de volta a minha variável y. Porque lá no começo, né, a gente determinou que y elevado a menos 3 ia ser igual, né, a w, ou seja, aqui eu vou passar a ter y elevado a menos 3 igual a menos 2x menos 1 mais a exponencial de x que multiplica a c. Então, essa aqui é a minha solução final da equação diferencial, trazendo de volta, né, a minha variável y. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado!